Mais um vídeo de mulheres incríveis e no vídeo de hoje a gente vai falar de Dorothy Stang, uma mulher ativista importantíssima para a preservação da nossa floresta amazônica. 1 mile in fog patches, showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Natália Prado, eu tenho 21 anos, sou estudante de enfermagem de 8º semestre e este vídeo que vocês estão assistindo faz parte de um quadro aqui no meu canal chamado Mulheres Incríveis que Marcaram a História da Humanidade. Sendo assim, neste quadro eu busco contar a história de mulheres que fizeram uma puta de uma relevância na história da humanidade, que fizeram coisas incríveis, que são infelizmente desvalorizadas e na maioria das vezes não são nem conhecidas. Então o meu intuito é apenas levar conhecimento para vocês e para que a gente passe a valorizar mais o trabalho dessas mulheres que foram tão incríveis na história da nossa humanidade. E, bom, como eu falei, hoje iremos falar de Dorothy Stang. E eu resolvi trazer... A Dorothy, ela não ia aparecer agora aqui. Ela é muito, assim, mas muito desconhecida mesmo. No entanto que, assim, nem eu conhecia ela. Quem me apresentou ela foi minha mãe. Por conta de uma conversa que eu tava tendo com a minha mãe. Porque a minha mãe fala que eu tenho um senso de justiça muito grande. E a minha mãe, ela falou assim... Ou você vai mudar grande parte do seu círculo de vivência, ou você vai aparecer morta porque as pessoas vão querer te matar. E aí eu fiquei pensando nisso e ela me apresentou a história da Dorothy e eu fiquei assim muito impressionada com a história dela. E se a gente for levar em consideração que o Pantanal tá queimando e a galera não tá nem aí, o presidente da República inclusive culpou até os índios, eu resolvi trazer a história da Dorothy para ressaltar a importância da preservação da natureza. Mas vamos parar de enrolar e vamos contar logo a história dessa mulher sensacional. Como eu falei, a Dorothy, ela é muito desconhecida. São poucas pessoas que conhecem ela, a não ser aquelas pessoas, assim, que estão nesse meio, assim, de preservação de natureza. E, infelizmente, não tem registro sobre a infância da Dorothy. Só tem registros, assim, da vida adulta dela, quando ela já estava se envolvendo na vida religiosa e também quando ela já tinha se tornado uma ativista. Então, vamos contar a história da vida adulta dela. Dorothy Mae Stang, também conhecida como Irmã Dorothy, nasceu em Dayton, nos Estados Unidos, no dia 7 de junho de 1931. Ela foi uma religiosa norte-americana naturalizada brasileira e ela pertencia à congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, que no caso era uma congregação religiosa que foi fundada em 1804 pela Santa Julie Billard e o François Billy Bourdon. Essa congregação ela era católica internacional e ela atualmente reúne mais de 2.000 mulheres que realizam um trabalho pastoral nos 5 continentes do mundo. A Dorothy ingressou na vida religiosa em 1950 e foi em 1956 quando ela emitiu seus votos perpétuos, que eram de pobreza, castidade e obediência. De 1951 até 1966, ela foi professora nas escolas da congregação, que eram as escolas St. Victor School, St. Alexander School e Most Holy Trinity School. E foi em 1964 que ela se graduou na Universidade de Notre Dame Namur, em Belmont, na Califórnia. E foi em 1966 que ela se mudou para o Brasil. Ela acabou vindo para cá e formando o seu próprio ministério na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. A Irmã Dorothy, ela atuava principalmente ali na Amazônia e mais especificamente na região do Xingu, desde a década de 70. E por conta da sua atividade pastoral e missionária, junto com os trabalhadores rurais daquela região, ela buscava gerar emprego e renda e também automaticamente melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, com projetos de reflorestamento das áreas que tinham sido degradadas por conta da rodovia transamazônica. Então, seu trabalho basicamente era focado na minimização dos conflitos fundiários na região. A Dorothy, ela sempre estava envolvida em movimentos sociais e ela sempre defendia principalmente os trabalhadores rurais, os agricultores pequenos daquela região e também aquela população que, de certa forma, era invisível quando se tratava dessas empresas super enormes que só iam lá para desmatar e derrubar árvores. E um dos principais movimentos sociais que ela participou foi o do Pará.
E ele foi muito, muito, muito importante, não só para Dorothy, mas para o Brasil, porque a Dorothy, quando ela participou ativamente desse projeto, ela fez um desenvolvimento sustentável ali, que se iniciou na vila de Sucupira, no município de Anapu, no estado do Pará, que fica a 500 quilômetros de Belém do Pará. E por conta desse desenvolvimento sustentável, ela ganhou reconhecimento nacional e internacional. A Dorothy participava da Comissão Pastoral da Terra, que é conhecida como CPT, e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é conhecido como CNBB. E ela participava dessas duas comissões e conferências desde a sua fundação. Então, ela acompanhou com determinação e solidariedade a vida e a luta desses trabalhadores do campo, desses agricultores pequenos, e que atuavam principalmente ali na região da Transamazônica, no Pará. Ela foi uma defensora da reforma agrária justa e consequente, ou seja, ela queria que, embora surgisse a rodovia transamazônica, ela nunca foi contra a formação daquela rodovia, porque ela entendia que era uma rodovia muito importante para o Brasil, mas o que ela queria de verdade é que aquela rodovia não afetasse aqueles agricultores, ou seja, que aqueles agricultores não fossem prejudicados com a formação daquela rodovia. Então, ela mantinha uma intensa agenda de diálogo com lideranças camponesas, políticas e religiosas que estavam à frente dessa construção da Transamazônica, na busca de solução duradouras para os conflitos relacionados à posse e exploração da terra na região amazônica. Porque, caso vocês não saibam, a Transamazônica, embora ela tenha sido criada assim, para o bem do Brasil, ela não foi construída de maneira justa. A terra onde foi construída a Transamazônica, basicamente, ela foi roubada, que eram desses agricultores pequenos. E a Dorothy, ela foi importante justamente para tentar resolver esses conflitos e para que esses agricultores não fossem prejudicados. Então, dentre essas inúmeras iniciativas em favor dos mais empobrecidos, a irmã Dorothy ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores na rodovia Transamazônica, que cortava ao meio a pequena cidade de Anapu. E o nome da escola é Escola Brasil Grande. E, bom, já dá para imaginar, assim, né? Não precisa ser muito inteligente, que por ser uma mulher ativista, que buscava dar voz àqueles empobrecidos, injustiçados, que estavam tendo suas terras roubadas para a formação de uma enorme rodovia, e também porque estava sendo roubado de lideranças camponesas, políticas e religiosas, automaticamente a Dorothy recebeu diversas ameaças de morte. Mas ela nunca se deixou intimidar pelas ameaças de morte. Tipo, ela nunca parou de lutar. Muito pelo contrário. Tipo, ela recebia ameaça de morte, ela pegava o megafone e falava, você quer me matar? Então vem, sabe? Peitava mesmo os caras e não tava nem aí. E por conta dessa atitude dela, dessa solidariedade com esses trabalhadores rurais, obviamente ela morreu por conta disso, ela foi assassinada por conta disso, que eu vou explicar mais pra frente como é que foi esse assassinato dela. E um pouco antes dela ser assassinada, ela disse, não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e produzir com dignidade, sem devastar a natureza. E em 2004, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a OAB, mais especificamente a secção do Pará, ela reconheceu toda a luta da Dorothy pela defesa dos direitos humanos e, com isso, ela foi premiada, ou seja, a OAB do Pará homenageou a Dorothy com um documentário /livro e DVD chamada Amazônia Revelada, que inclusive é muito legal, recomendo que vocês assistam. E agora vamos falar do assassinato da irmã Dorothy. Como eu falei, né, por ela ser essa mulher incrível que lutava pela luta desses empobrecidos e não tava nem aí que tava recebendo ameaças de morte. E foi no dia 12 de fevereiro de 2005, às 7h30 da manhã, que a Dorothy foi assassinada com 6 tiros, sendo 1 na cabeça e 5 ao redor do corpo. Ela tinha 73 anos e ela foi assassinada numa estrada de terra de difícil acesso, que ficava a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no estado do Pará, aqui no Brasil.
E uma testemunha, ela viu tudo o que aconteceu. E qual foi a história? A Dorothy, quando ela estava nessa estrada, ela não estava sozinha. Ela estava andando com uma pessoa que, no caso, era o seu assassino. E antes dela receber esses disparos, o assassino perguntou para ela se ela estava armada. E a Dorothy falou assim: "Eis minha arma", e mostrou a Bíblia. E ela ainda leu alguns versículos das bem-aventuranças para aquele que logo a balearia. Ou seja, ela leu a Bíblia para aquele que assassinaria ela. Acho que vocês já conseguiram entender quando se fala da importância da Dorothy quando a gente está falando de conflitos agrários brasileiros. E o nome dela é um dos principais quando a gente fala sobre esses conflitos, sobre essas pessoas que não têm seus direitos respeitados e também sobre essas pessoas, sobre esses homens, mulheres e crianças que morreram e morrem até hoje nessa luta por uma coisa que é deles por direito. O corpo da Dorothy está enterrado em Anapu, no Pará, e ela recebe homenagens até hoje daqueles que reconhecem as virtudes heróicas da matrona cristã. E com relação ao assassino, o assassino dela, que na verdade não sabe quem a assassinou, com clareza, né? Mas sabe quem foi o mandante do crime. Foi o fazendeiro Vitalmiro Moura, mais conhecido como Bida. Ele foi acusado por ser mandante do crime e, no primeiro julgamento, ele havia sido condenado a 30 anos de prisão. Só que ele foi para um segundo julgamento, onde ele foi absolvido. E aí depois teve um terceiro julgamento, onde ele foi condenado pelo júri popular a 30 anos de prisão. Não se sabe se ele cumpriu essa pena, mas ele só foi condenado, assim, definitivamente, né, que foi esse terceiro julgamento, em 2010, ou seja, 5 anos depois dela ter morrido. No caso, gente, havia também um segundo mandante do crime, que é um fazendeiro chamado Regivaldo Pereira Galvão. E esse Regivaldo, ele foi condenado a 30 anos de prisão também, no dia 30 de abril de 2010, na mesma época do fazendeiro Vitalmiro lá. Só que o que aconteceu? Esse cara não foi preso, ele só foi preso em 2019, ou seja, ano passado, pela Polícia Civil, na casa dele em Altamira. E aí, no caso, ele foi conduzido, né, para a Superintendência Regional ali do Xingu, e ele ficou aguardando transferência para prisão. A condenação dele foi mantida em segunda instância e a pena dele chegou a ser reduzida para 25 anos pelo Superior Tribunal da Justiça, ou seja, o STJ, que autorizou a prisão em 2017. Ou seja, já tinham reduzido a pena dele, a prisão dele já estava autorizada, a única coisa que faltava era o cara estar preso. Bom, gente, essa foi a história da irmã Dorothy. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela não tem nenhuma homenagem, a não ser aquela do OAB. E também ela tá no calendário dos santos da Igreja Episcopal Anglicana Brasileira. E ela também tá representada num documentário chamado Matar a Irmã Dorothy. Eu espero muito que vocês absorvam a história dessa mulher e passem a valorizar mais a nossa natureza que tá queimando, porque o Pantanal tá queimando, gente. Eu quero que vocês também curtam, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Me sigam nas redes sociais. Deixem ideias de vídeos, deixem mulheres incríveis que vocês querem que eu grave vídeo aqui nos comentários. E é isso, tchau!